Muito bem, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Comente Bíblia. Esse é o Comente Bíblia de sexta-feira, negado. Semana está terminando. O texto de hoje está na página 1104 da Bíblia em Ordem Cronológica. E veja, é a primeira vez que eu estou usando essa belezinha aqui. Ganhei agora, Dia dos Pais. Obrigado, Yazaf e Manu, meus filhotes. É isto. Você vai poder me acompanhar se abrir a sua Bíblia em Mateus 21, do versículo 12 ao 17, onde vai falar da segunda purificação do templo. Eu quero que vocês compreendam isso. Aquela primeira narrativa, aquele primeiro texto onde fala que Jesus entrou no templo, fez uma limpeza e tal. Geralmente a gente lê nos evangelhos como se fosse uma coisa só. Porém, entretanto, aquilo aconteceu em dois momentos. Esse é o segundo momento, é a segunda purificação do templo. Mateus 21, 12 diz que Jesus entrou no templo. E isso aconteceu literalmente depois da recepção, né? Eles comemoram o Domingo de Ramos, porque as pessoas estavam colocando ramos no caminho dele. Ele vinha montado no jumentinho e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E o texto de Lucas diz que os fariseus que estavam lá no meio diziam: Mestre, manda essa gente parar, né, de clamar. E o Senhor disse: não, se eles pararem, as próprias pedras clamarão. Também diz respeito ao choro de Jesus na chegada, descendo do Monte das Oliveiras, sentido de Jerusalém, né? Entre Jerusalém mesmo, o muro da entrada principal, a entrada que ficava de frente para o nascente, né? Entrada leste. Tem um vale do Cedron. Então quem está do lado de lá, quem está no Monte das Oliveiras, dá para ver claramente a entrada de Jerusalém, que era a entrada principal, por isso está lacrada, não? Era a entrada principal, porque dá para ver o muro, até hoje dá para ver o muro, era a única porta que dava acesso direto ao monte do templo, tá bom, meu povo? E aí ali Jesus chorou, né? Falou com a cidade de Jerusalém. Então Jesus aqui, Mateus 21, verso 12, diz que ele entrou no templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que estavam vendendo pombos. E por que essa gente ficava fazendo isso? O câmbio de moedas e vendendo pombos. Olha, o próprio Senhor Jesus, a oferta que tinha que ser apresentada no templo, em virtude dele ser o primogênito, foi apresentar 2 pombinhos. Então, para que você não tivesse trazido de sua casa, já tinha gente vendendo ali. Bastava você levar um dinheiro que fosse local, tá? O cambista existe lá na entrada do templo por isso, porque não podia entrar dinheiro romano ali. Tinha que ser dinheiro de Israel. Então tinham 2 moedas ali correndo que faziam o câmbio. Tá bom? Os cambistas ficavam ali. Então ele foi e expulsou essa gente toda e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Onde é que está escrito isso? Bom, se você procurar lá em Isaías, né, 56, versículo 7, é onde você vai encontrar isso aí. O versículo 14 é bem interessante aqui, e é bom que se entenda quando se lê. Diz aqui que os cegos e os mancos aproximaram-se dele, de quem? De Jesus, no templo, e ele os curou. Peraí, no templo, nenhum deficiente podia entrar no templo literalmente. Até onde eles podiam ir, pastor? Até a entrada. E onde é a entrada do templo? Olha, tinha um muro que era o muro da cidade de Jerusalém, e tinha outro muro que era o muro do local sagrado, do santuário. Os deficientes, os cegos, os coxos, os paralíticos só podiam ir até a porta. Por isso Davi escreve que vale mais estar um dia na casa do Senhor, no lugar santo, no santuário, dentro do espaço santo, do que 1000 anos em qualquer lugar. E ele acrescenta: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte, né? A casa de oração, que era para ser casa de oração, estava virando casa de ladrões, de comércio, casa de comércio. Veja o versículo 15 aí, diz: mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana, o filho de Davi, até a entrada, o povo todo gritava. Até a entrada, os fariseus estavam dizendo: manda eles pararem, esse negócio de filho de Davi aqui vai dar ruim. Jesus dizia: se eles pararem até
as pedras, as próprias pedras, irão clamar. Agora, lá dentro do espaço do templo, Jesus entrou, né? O jumentinho ficou fora, tá, gente? O jumentinho não entrou, o jumentinho ficou fora do espaço sagrado. E então Jesus desce do jumentinho e entra ali, e agora a gente vê que as crianças lá dentro estavam gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, né? Que crianças? Essas crianças que estavam se manifestando aqui provavelmente eram meninos do sexo masculino que tinham aí por volta de 13 anos. Já passaram pela Bar Mitzvah, eles podiam questionar, perguntar e responder. É como aquela história de Jesus quando tinha 12 anos, não era 12, ele estava completando 13. Tá? A Bar Mitzvah de Jesus foi ali. Então essas crianças podiam se manifestar, e aqui elas estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, o descendente de Davi. E os religiosos ficaram muitíssimo indignados, como diz aí no versículo 15 de Mateus 21, ficaram indignados. Eles perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Quer dizer, repreenderam Jesus na entrada, falando que era para ele mandar o povo que estava recepcionando ele se calar. Agora está querendo mandar mandar as crianças se calarem. Mas Jesus respondeu: sim, estou vendo o que elas estão dizendo, mas vocês nunca leram onde está escrito assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor, o perfeito louvor? Está lá no Salmo 8, versículo 2, né? Versículo 17 de Mateus 21, vai dizer que, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Então Jesus passava a noite em Betânia. Na noite em que ele foi traído, ele ficou no Getsemane. Ele foi encontrado no Getsemane. Getsemane é bem perto da casa do Lázaro, que a casa do Lázaro fica entre Betânia e o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras já é descendo para o Vale do Cedron, é a chegada de Jerusalém, tá bom? Então aqui, Betânia, toda vez que você ouvir falar que Jesus foi para Betânia, ele foi para a casa de quem? Foi para a casa do Lázaro, que agora é a base da missão dele. É a base dele. Ele vai ao templo e volta para dormir na casa do Lázaro. O Lázaro que ele ressuscitou, diga-se de passagem, e que se tornou motivo do ódio dos religiosos, que inclusive já tinham determinado que Jesus teria que morrer e já tinham também declarado que, se possível, vamos matar também o Lázaro. Bom, um outro texto você vai encontrar dessa mesma história, você vai encontrar em Marcos 11, do versículo 15 ao 19, é praticamente a mesma coisa, mas dê uma olhadinha no versículo 16, onde está escrito assim: ó, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, né? E estava ensinando eles. No versículo 18, parte B diz: e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ainda há um terceiro texto que você pode encontrar, anota aí, Lucas 19, do 45 ao 48, praticamente é a mesma história, os detalhes aqui são um pouco diferentes. Lucas 19, verso 47, diz que todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo dentro da lei, né, vamos dizer assim, e porque todo o povo estava também fascinado pelas suas palavras. Olha só, Sinédrio já tinha determinado, já tinha decidido, já tinha concluído, ele tem que morrer. Agora, o período agora é como nós iremos primeiro prendê-lo para depois conseguirmos matá-lo. E aí nessa história de ele ensinava durante o dia no templo, à noite ia para a casa do Lázaro em Betânia. Nesse negócio de vai e volta, teve a história aí da figueira, que está em Mateus, no capítulo 21, do versículo 18 e 19. É bom que se diga, aqui na Bíblia cronológica está datando domingo, dia 10 de abril do ano 29 depois de Cristo. Se isso for assim mesmo, então dia 10 de abril, o 10º dia do mês de abril, é o dia da separação do cordeiro. O cordeiro da Páscoa fica separado do dia 10º ao 14º dia. No final do 14º dia, que diga-se de passagem, é quando o sol se põe, então começa o 15º dia, já escuro, tá? O sol se pôs, do 14º, 15º dia, o cordeiro é sacrificado no finalzinho do dia e ele se torna uma refeição da Páscoa no início do 15º dia de abril. Então, nesse dia da separação do cordeiro, de manhã cedo, Jesus estava de volta, de onde? De Betânia. Ele estava voltando da casa do Lázaro,
para o templo. E ele viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. O interessante é essa parte final aqui do texto de Mateus. Imediatamente a figueira secou. Por quê? Porque o texto de Marcos não diz que imediatamente ela secou. Olha bem, Marcos 11, versículo 12 ao 14, diz que no dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, da casa do Lázaro, no caso, Jesus teve fome, olha o detalhe. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algum fruto, algum figo, né? Aproximou-se dela e nada encontrou a não ser folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. Como é que eu procuro figos? Seria aqui no Ceará, seria você procurar cajarana. Agora, você não acha. Você não acha, não. É só uma vez por ano, tá? Não é tempo de cajarana. Você vai encontrar só folha. Jesus foi, não era tempo de encontrar figos. Ele foi. Então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso, ouviram ele dizer isso. Né? Não diz que imediatamente a figueira secou, mas diz que os discípulos ouviram Jesus impetrar essa palavra, né? Essa maldição sobre ela, sobre aquela árvore. Né? Então vamos voltar no texto de Mateus, no capítulo 21, no versículo 20, onde diz que ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou depressa? Isso aqui estou falando de Mateus. O texto de Mateus é o que diz que a figueira imediatamente secou. Então os discípulos, vendo isso, disseram: como é que pode secar tão rápido, né? E aí Jesus vai e responde para eles: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Bom, agora vamos para o texto de Marcos. O texto de Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao 26. Diz que de manhã, na manhã seguinte, né, porque aqui eles tinham saído da casa do Lázaro, estavam indo para o templo, Jesus amaldiçoou a figueira, eles ouviram Jesus amaldiçoando a figueira, eles voltaram para a casa do Lázaro, eles dormiram na casa do Lázaro. Isso é o dia seguinte, Marcos 11, 20 ao 26. De manhã passaram, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus disse, né, no dia anterior, Pedro vem e questiona assim: olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Veja que o texto aqui de Marcos é diferente do de Mateus. A narrativa de Mateus diz simplesmente que foi imediato, secou ali, e lá eles questionaram como é que pode isso e tal. O texto de Marcos diz que foi no dia seguinte, quando eles vinham voltando, aconteceu isso tudo. E essa parte final aqui, onde fala que, primeiro, se você ora crendo, sem duvidar em seu coração, você irá receber. Quando você orar crendo, você vai receber. No verso 25 diz: quando você estiver orando também, se você tiver algo contra alguém, perdoe essa pessoa, para que você também possa receber o perdão do seu Pai Celestial. Do contrário, você não vai perdoar e também não vai ser perdoado, ok? É isso, é uma condição. Quer receber perdão? Perdoe. Muito bem, e então aqui nós estamos concluindo esses atos de Jesus em sua última semana de ministério em Jerusalém, ok? Se o Senhor nos permitir, amanhã teremos mais um Comente Bíblia, meu povo. Valeu!